diabo, ele sabe muito bem a Bíblia. Então é muito fácil ele enganar as pessoas, né? E é por isso que tem pessoas que se enganam muito com essa situação de, não, mas ele sabe a Bíblia, ele é de Deus, e muitas vezes aquela pessoa não é de Deus. Ela simplesmente sabe a Bíblia porque ela é talvez até do inimigo. Ela tá distorcendo, tá enganando. A pessoa, olha, eu diria para você que muita gente que é do inimigo nem sabe, mas tem outros que sabem muito bem. Uma pessoa que pega e vai numa encruzilhada para fazer um trabalho para alguém morrer, ou então para alguém ficar amarrado sexualmente. Eu já vi pessoas que vieram falar para mim, olha, quero pedir perdão porque eu, como mulher, eu fiz um trabalho para o marido da outra largar a mulher e voltar e vir para mim. Aí a pessoa se converte e aí... Mas você acha que isso acontece de fato? Isso pode acontecer? É óbvio. O mundo espiritual, Carol, é muito poderoso. Ele só não acontece na vida de quem tem Deus. De quem não acredita, digamos assim. Não tem nada a ver com não acredita em Deus, tá dizendo? Não, de quem não acredita nessas macumbas. Não tem nada a ver. Não é você acreditar. Se você não tiver firme em Deus, você pode acreditar ou não e vai acontecer. Sim. Porque o mundo espiritual existe. Eu te pergunto, se uma pessoa te dá um tiro, vai mudar alguma coisa você acreditar ou não? Não, né? Porque o tiro é real. E porque às vezes você não teve culpa nenhuma. O mundo espiritual também é real. Agora, se você tem Deus, o tiro não vai pegar, porque Deus é o teu escudo. O Senhor é meu escudo e a minha fortaleza. É isso que a Bíblia promete. Então, a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, a seta que o inimigo lançou contra a tua vida, se você tiver em Deus, você está guardada. Sim. Mas para quem não está, não tem diferença entre acreditar ou não. Porque o mundo espiritual existe. Então aquele demônio vai lá e vai tentar e vai usar do seu poder espiritual para seduzir aquela pessoa. Exato. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, eu não aguento, quando eu penso nessa mulher, eu não admiro, não vale nada, mas na hora que eu vejo, eu tô lá. Isso é espiritual. Diga-se karma, né, entre aspas. Assim. Não, tá amarrado. Tá amarrado. Muitas vezes essa pessoa, ela tem demônios, ela tem uma capacidade de seduzir e de amarrar espiritualmente. E a pessoa, a hora que ela viu, ela já caiu. Aí depois que cai em si, vem o bode, vem a tristeza e tal, mas daqui a pouco passa um tempinho e tá de novo. Uma pessoa dessa precisa de libertação. Exatamente. Porque o mundo espiritual, né? ele existe para interferir no mundo físico. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todo mundo que está nos vendo. De viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida abundante, uma vida de bênçãos. Agora, o inimigo, ele quer ferir a Deus e não pode. Porque Deus é muito mais poderoso. Então ele vai em cima de quem? Vai em cima de quem Deus ama. Agora, a pessoa é que tem que fazer uma escolha se ela quer andar por sua conta e risco, ou ela vai entregar a vida para Deus. Quando você entrega a sua vida para Deus, você não está mais sozinho. A partir daí, você pode até sentir a luta espiritual, mas você não está mais amarrado naquela vida anterior. É quando você... Muitas vezes, tem muitas coisas, pastor, que não estão no nosso controle. E o maior erro do ser humano, na minha opinião, é que ele quer muitas vezes controlar aquilo que não é capaz, né? Existem coisas, desde deu errado um horário que eu queria, do médico deu errado, não está no seu controle. Ou até outras coisas que acontecem. Mas quando você entende que é ele que controla, que é o tempo dele, não o seu. Porque muitas vezes acontecem coisas, pastor, que você fala assim, poxa, por que deu errado comigo isso? E mais pra frente, Deus vai te mostrar claramente o porquê que deu errado. Porque tem um propósito. Ou, por que não foi nesse tempo? Porque não era o tempo certo. Deus queria que fosse outro tempo. Perfeito. Então, quando você começa a entender isso, você consegue criar até você consegue ser menos ansioso, né? Você consegue ser menos depressivo. Você consegue até viver mais leve. Porque você fala, eu entrego pra Deus. E Deus vai fazer da forma que Ele acha. Né, do caminho dele, o melhor caminho que é o dele, né? E o que eu vejo hoje? Eu até, assim, penso, como que a pessoa... Porque existem alguns pontos que eu já ouvi sobre como você identificar
problemas, demônios na sua casa, no seu lar. O que indica, por exemplo, que tem um demônio no seu lar? Bom, a atmosfera demoníaca, ela gera o quê? Briga. É muito comum casais que estão passando por opressão brigar por causa de nada. Sabe quando você começa a brigar? Você fala, por que eu tô brigando? Por que eu tô brigando por causa disso? Então essa irritabilidade, essa vontade, essa raiva, isso pode ser um sinal, mas de que realmente está tendo uma opressão. Crianças e animais também são muito sensíveis. Isso. Muito. Uma criança, por exemplo, quando uma casa está com opressão, a criança não dorme. Ela acorda, chora, tem medo. O animal, muitas vezes, começa a ficar doente, ou então, se esconde, tem uma reação diferente. Por quê? Porque animais vêm demônios. Eu me lembro que a gente estava uma vez na fazenda e a gente estava orando, né? O meu cunhado e a minha cunhada que moravam lá na fazenda, eles vieram pedir para a gente orar. Eu estava com a Lília e mais o pastor Daniel, um outro pastor da nossa igreja, e a gente estava orando lá. Eu saí, fui até a varanda e sentei assim como é que chama? Não no chão, mas na soleira da porta. E uma das cachorras, a gente tinha uns mastifes enormes lá. Tinha uns 7 mastifes. Mastife em inglês é cachorro enorme, de 100 quilos e tal. Não tem medo de nada, né? Eu estava olhando para 2 postes de luz, né? Que ficam em volta da casa. E são postes que têm iluminação, como é que eu vou dizer? Vai escurecendo, já acende imediatamente. A gente tinha apagado as luzes para ver as estrelas e tal, mas estavam lá os 2 postes. E o pessoal estava orando lá dentro da sala, eu saí para olhar um pouco as estrelas e eu lembro até a Dudley, né? A cachorra veio, sentou, botou a cabeça na minha perna e eu fiquei ali fazendo carinho, olhando para os 2 postes. De repente, Carol, eu vi um demônio pulando de um poste para o outro. Eu vi. Quando ele tocou num poste, queimou a luz. Quando ele tocou no outro poste, queimou a luz. A cachorra ficou com tanto medo. Ela entrava debaixo das minhas pernas e chorava. Ela viu. Aí nós entramos, oramos, repreendemos e ela ficou em paz. Então, assim, você está na sua casa, você percebe que o cachorro está com uma atitude diferente. Se as crianças estão, sentindo dificuldade de dormir, estão com medo e tal, isso é um sinal de opressão. Às vezes você começa a perceber brigas do nada. Eu me lembro que um casal também um dia chegou no meu gabinete e falou assim, pastor, ora por mim, porque na minha casa está quebrando tudo. Isso. Quebra coisas, bate carro, fui roubado, tem alguma coisa. Aí eu falei, vamos fazer uma campanha de oração pela vida de vocês, pela sua casa, ungimos, oramos. Passou tudo. Então, o mundo espiritual, às vezes, ele passa a comprometer o mundo físico por causa de coisas que ele até pressente, de alguma bênção que você vai viver, vai experimentar, ele vem para atrapalhar. Agora, cabe a nós orar todos os dias, para que você não tenha que passar por isso, você ora. Quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é levantar meus pensamentos para Deus, fazer uma oração. Eu acordo de madrugada todos os dias, eu vou orar. Às vezes eu ajoelho, às vezes eu fico deitado mesmo, às vezes eu ando. Mas eu oro a Deus, falo, Senhor, essa casa é tua. Enche esse lugar com os teus anjos, para que você não tenha que viver isso. Agora, se você nunca busca Deus, você é uma pessoa que vive totalmente alheio ao mundo espiritual, a tua casa vai ter muito mais possibilidades de enfrentar esse tipo de ataque demoníaco. E outra coisa, né, pastor? Tem muito de quem a gente leva na nossa casa também, né? Porque às vezes aquela pessoa, ela vem com uma energia extremamente carregada. E eu sei, e eu já contei aqui, eu acredito que eu já contei, sobre uma amiga minha, muito minha amiga hoje, graças a Deus, ela tá totalmente espiritualizada, tá muito bem. A fisionomia dela mudou, mas ela teve uma época que ela queria... ela fazia trabalhos para pombagira, etc. Lá colocava vinho e ouro e não sei o quê.
E algo não deixava eu ir na casa dela. A gente morava no mesmo prédio. E eu nunca ia na casa dela. Não me dava vontade. E eu um dia decidi comer um japonês com ela. E eu tava com uma cruz. E aí eu não concordava. Eu sempre falava, amiga, isso não é de Deus. Isso não vai dar certo. Não, mas eu tô ganhando dinheiro, mas não sei o que. Eu falava, não é de Deus. Você tá achando que é uma coisa boa e não é, eu tô te falando. E aí eu entrei na casa e eu já senti uma energia pesada. E eu via na fisionomia dela algo diferente. Uma fisionomia que não era boa. E aí eu tava com essa cruz. E de repente, essa cruz... Eu falei, nossa, caiu alguma coisa aqui. E quando eu fui ver, a minha cruz tinha entortado. Ela caiu e no que ela caiu, ela entortou. E eu liguei pra minha irmã. Minha irmã, ela ora muito, ela é muito blindada. E eu contei pra minha irmã falou, isso é proteção de Deus. Tanto que Deus não queria que eu fosse lá. Quando eu fui, aconteceu isso. Então, olha só como que são as coisas, né? Como que a gente às vezes tem aquela proteção divina e como é importante a gente saber, pastor, quem a gente leva na nossa casa. Sim, porque a pessoa, se ela tá possessa ou tá oprimida pelos demônios, ela entra, os demônios entram juntos. A tua casa é o teu lar. Você não pode levar qualquer pessoa. Você deve levar pessoas que você conhece e pessoas que você sabe que são do bem, que são de Deus. Porque se você leva pessoas que estão, sabe, carregadas, elas podem comprometer. Olha, eu me lembro, eu nem era cristão nessa época, eu era jovem, tinha uns 13 ou 14 anos. A minha mãe tinha uma vizinha que onde ela tocava, as plantas morriam. Ela falava assim, nossa, no interior tinha aquelas plantas que as mulheres geralmente ilustravam, deixavam, sabe? Sei, aqueles vasos que ficavam verde assim, brilhante. Ela entrou na minha casa, eu lembro disso, ela pegou na folha. Eu falou assim, nossa Rosa, como essa folha tá linda, olha que brilho. No dia seguinte estava seca, as folhas todas daquela planta, impossível de ser diferente. Então minha mãe falou assim, eu tinha certeza que ela estava carregada de demônios. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tinha dúvida, hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida. Ela falava, eu sentia que ela tinha alguma coisa, hoje eu tenho certeza. Então, pessoas que têm esse peso, você não pode levar para tua casa. Por quê? Porque elas vão embora, os demônios podem ficar. Exatamente. Às vezes você faz uma festa, leva a turma e tal. Mas você tem que saber muito bem quem você tá levando. E eu sei disso porque quando eu era de uma célula, que eu acabei saindo e depois virou até uma polêmica, que falaram que eu não era mais da igreja, mas não foi isso. Foi porque eu saí dessa célula. Eu levava todo mundo na minha casa. E eu não tinha esse problema. Mas depois eu fui vendo que a inveja existia, o ódio, a maldade. A inveja que você tem. É muito poderosa para liberar demônios. Sim. A Bíblia diz que pior do que a fúria, pior do que... como é que é? Dura é a ira, cruel é o furor. Mas quem pode contra a inveja? A inveja libera muitos demônios. Se você vê uma pessoa invejosa, você só tem duas coisas para fazer. Ou você vai orar e interceder por ela para que ela seja liberta, e ela vai ter a oportunidade de deixar de ser, ou você tem que se afastar, porque uma pessoa invejosa, ela vai trazer coisa ruim para a tua vida. Sim. Então, o mundo espiritual, ele existe, só que tem pessoas que não acreditam, e outras acreditam. Agora, aparentemente, nem sempre a pessoa vai ter uma coisa muito errada. Mas às vezes, o que o inimigo, na verdade, quer fazer é afastar a pessoa de Deus. Às vezes, ele pode até dar muito dinheiro para a pessoa. Às vezes ele tira. Mas às vezes ele dá dinheiro demais. Por quê? Porque dos sintomas de uma pessoa que não quer Deus é ter tudo. Exatamente. Não é? E às vezes ele dá aquele dinheiro que é um dinheiro que não é abençoado. Que depois pode virar mais pra frente uma doença. O que adianta o homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou então a família se separar, né? E tem N problemas que aquele dinheiro não vai... Porque a gente vê muito isso, né, Lamartine? A gente vê muitas pessoas que têm dinheiro, claro, tem algumas que são super generosas e estão super bem e tudo mais. Mas a gente vê muitas pessoas que têm tudo no sentido financeiro,
Mas aquela pessoa, ela é triste, ela é deprimida. Por quê? Porque tem gente que com o dinheiro se sente empoderada e acha que não precisa de Deus. Por que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? O rico não é pior do que o pobre, e nem o pobre é melhor do que o rico. Só que o pobre, o camarada tem uma doença, ele não pode pagar um médico de primeira linha. Então ele tem que buscar Deus, pedir que Deus o cure. Então ele busca fé. Muitas pessoas vão crescendo financeiramente, ao invés de se tornarem ainda mais firmes com Deus, elas se afastam de Deus. Eu conheço um monte de gente assim. Então, é muito importante você saber que talvez você até tenha acesso a coisas boas, tenha poder, tenha controle, tenha dinheiro para fazer o que quer, para viajar, para comprar os seus luxos. Mas se você não entender que a vida espiritual é mais do que isso, pode acontecer isso que você falou. Às vezes vem uma enfermidade, que todo o dinheiro do mundo você tem, não pode pagar. Eu me lembro do... Como é que chamava o criador da Apple, que morreu de câncer de pâncreas? O Steve Jobs. O Steve Jobs. Eu vi uma entrevista dele, ele já estava bem magrinho. Ele falou, o que adianta? Toda a minha fortuna. E eu estou morrendo e não tem ninguém que pode fazer nada por mim. O dinheiro não traz felicidade. Alguns dizem, mas ajuda, né? É. Eu não sou nada contra a questão do dinheiro. O que eu sou contra as pessoas colocarem o dinheiro como seu Deus. Sim. Como a razão da sua vida e afastá-las de Deus por causa do dinheiro. Agora, na Bíblia também tem pessoas que foram ricas, que foram generosas, que sustentaram o ministério de Jesus. Então não é o dinheiro, é a maneira como a pessoa se relaciona com o dinheiro. Essas pessoas que têm tudo, elas não percebem que o vazio um dia pode ser tão intenso a ponto delas perderem a vida. Pensa nos grandes artistas aí, podres de rico, que morreram de maneira horrorosa. Elvis Presley, Michael Jackson e tantos outros que tinham dinheiro a rodo, mas a vida foi destruída porque faltava Deus. Então, é muito importante a gente entender que, às vezes, Satanás ele vai tocar na tua vida financeira para te tirar tudo, para você ficar revoltado. Mas, às vezes, ele faz o contrário. Ele te dá tudo. E algumas pessoas fazem até pacto para ter tudo. Só que depois vão pagar a conta. E Lamartine, 12 apóstolos, e é interessante, tudo sobre isso é interessante, mas vamos lá. 12 apóstolos, a gente falou do Judas e da função dele, né? Você acabou de falar de Paulo e da função dele, né? Como interface e tudo mais. A gente tem o Pedro como de certa forma, o líder foi o primeiro líder. Isso. Mas não foi o único. Tiago, o irmão de Jesus, depois substituiu Pedro. Então, em Jerusalém. Tem muitos dos 12 que eles não são muito lembrados, nem muito famosos. Sim. Você diria que todos eles tinham Veja, eu suponho que nada na Bíblia é por acaso, né? Sim. Então, 12 apóstolos deve ter uma razão do porquê cada um devia ter uma função ou algum, sabe? 12 na Bíblia é o número do governo divino. 10 é o número do governo humano. A Bíblia tem significado para os números. Não é numerologia. Tá, então não é numerologia. Por exemplo, 1 aponta para unicidade de Deus. 2 é um número que fala de companheirismo, comunhão. Andarão 2 se não tiverem acordo. 3 é o número da Trindade. E Deus, ele colocou a sua assinatura no universo da Trindade. Por exemplo, você tem estado líquido, gasoso e sólido. Bom, tem mais um. No tempo, você tem passado, presente e futuro. Uhum. Na dimensão humana, você tem largura, altura e profundidade. Tem um monte de 3. Uhum. Entendeu? Nossa realidade é tridimensional, pelo menos na nossa percepção. Ela tem elementos da Trindade, vamos dizer assim. Número 4 é o número da Terra. Os 4 cantos, leste, oeste, norte e sul. As 4 estações do ano. Número 4 é o número da terra. Número 5 é o número da graça. É o número da graça. Na letra, no alfabeto hebraico, a letra Re é
no hebraico proto-babilônico, que é aquele hebraico antes deles serem exilados, né? Era tudo desenho. É a figura de um homem com as mãos levantadas, falando: uau, eu descobri algo extraordinário, sobrenatural. O 5. O 5 é a graça. O 6 é o número do homem. Tá. Por isso que o 666 é o número o da anticristo. besta. Tá. Tem a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e tem a trindade satânica, né? Anticristo, falso profeta e Satanás. Cultuar o humano, cultuar a si mesmo, do ponto de vista cristão, é a mesma coisa que É cultuar o diabo, por exemplo? Não, eu penso o seguinte, você que cultua a si mesmo, você não conhece a verdade. Por quê? Porque o homem não foi criado para adorar a si mesmo. Esse é um princípio de rebelião. Tá. Entendeu? É porque o satanismo fala um pouco dessa ideia, né? Faz homem. O que tu queres e tudo por quê? mais. Porque foi isso que Lúcifer falou para Adão. O que Lúcifer, na verdade, era o principal de todos os seres criados. Ele era uma criatura, mas era o mais poderoso. Ele chegou um momento que ele olhou para si mesmo e falou: pô, eu sou demais, eu sou maravilhoso. E a Bíblia diz: você era perfeito nos seus caminhos até o dia em que achaste iniquidade no teu coração. Ele olhou para si mesmo e falou: uau, eu sou maravilhoso. Por que eu vou adorar a ele se eu posso adorar a mim mesmo e as pessoas me adorarem? E aí ele convenceu 1/3 dos anjos para entrarem nessa rebelião. E no momento que ele, né, se rebelou, ele foi expulso e aí virou demônio. De um querubim ungido se tornou. Agora, a adoração ao culto pessoal é uma afronta para Deus. Porque o que a gente tem porque ele nos deu. Mesmo as suas características, os seus dons, talentos, as portas. Isso não quer dizer que o homem não tenha o seu valor. Claro que tem. Porque Deus, ele abençoa, mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: você não vai fazer nada sem Deus. Deus não vai fazer nada sem o homem na tua vida. Ou seja, Deus é capaz de fazer qualquer coisa, menos a tua parte. Se você não tiver a tua parte, você não vai prosperar. Você trabalha pra caramba. Por isso prospera. Se você não ficar parado esperando, só pedindo, não vai cair do céu. Vai cair do céu. Tudo na vida, para você ter progresso, você tem que ter empenho. Agora, só o empenho do homem também não adianta. Porque tem horas que Deus vem e é interessante, vamos supor, você nunca parou para pensar na tua própria vida e dizer: putz, eu era um cara que nunca imaginei que ia acontecer comigo o que aconteceu? Um sentimento assim, até de certa gratidão. Falar: meu Deus, olha, de uma hora para outra, nunca imaginei que eu ia ser o Igor do Flow e tal. Então, isso é um cafezinho? Eu vou querer também. Quer também? Toma ideia e toca tua xícara. Eu ponho pra tu. Esses caras da produção, eles ficam tentando não aparecer, sabe qual é? E aí atrapalha o andamento. Tô brincando, Debs, fica em paz, tá bom. Então, o Igor, eu acredito assim que Deus espera de nós que a gente tenha uma visão equilibrada de si mesmo. Você não pode nem se achar muito... Tu toma com café? Com açúcar? Não, sem nada. Tá bom. Você não pode nem se achar um zero à esquerda, não vale nada. Não, claro que você é. Foi criado por Deus. Você é criatura de Deus. Deus não fez você um cocô, entendeu? Mas você também não pode achar que você é melhor do que você é. Então, o que é glorificar e adorar a Deus? É reconhecer que você, as coisas que você é, as oportunidades, foi Ele que deu. Foi Ele que deu, e aí você retribui a Ele, dá a Ele a devida glória e a devida honra, né? A gente estava no 6, que é o número do homem, e o 7 é o número de Deus. Número perfeito, número de Deus. Tanto é que no livro de Apocalipse você tem um monte de 7. Porque o livro de Gênesis é o livro dos princípios. No livro de Apocalipse é o livro da conclusão. A plenitude aconteceu. Então lá você tem as 7 igrejas, os 7 candelabros, as 7 estrelas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Você tem 7, porque tudo que está acontecendo ali, Deus está dizendo: agora é o final, agora conclui tudo isso. Então o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Número 8 é o número do recomeço. O que é o 8º dia? É o início de uma nova semana, entendeu? Número 9 é o número
Do mal. Do mal? Até no satanismo, o número 9 é o número, né? Não sei, é? É. O número 10... Não manjo de satanismo, sabe porque eu falei aquilo? O número 10 é o número do governo humano. O número 12 é o número do governo divino. Quando as tribos de Israel se dividiram, de um lado ficaram 10 tribos e do outro lado 2. Esse sistema de Do números... anticristo vai ser 10 etnias se juntando para dar poder para ele. Esse sistema, o sistema que eles usavam para contar era decimal, porque veja, ter um significado pro 12, em geral, por exemplo, se a gente for pensar na numerologia clássica, ou na numerologia que se fala, numerologia que, né, se diz por aí, é do 0 ao 9, e quando passa disso meio que soma, faz algo, a menos que seja o 1 e o 1 também, aí é o 1 reforçado, se for, por exemplo, 44, é o 4 reforçado, mas em geral tu soma, se for 35, não, o na número verdade, é 8. isso veio muito depois, né? Os Com números certeza. são os números, veio da Arábia, né? A Fenícia, né? Por isso que eu nem falei, 8, sei isso daí que tu falou, Mas 8 o não parece. número na Bíblia na verdade, eram letras. Porque Sim. os números em hebraico são letras. O Aleph é 1, o Beit é 2, o Gimel é 3, o Dalet é 4, o Rei é 5, o Vav é o 6. Que são nomes de letras. São nomes de letras, mas que se contam como números. Entendido. Entendeu? Então vai até o 22 e depois começa a acrescentar... É a gente que chama de 22, porque os caras chamavam de outra coisa. Pra eles chamava de Tav. Tav é o 22. E pra nós, só pra deixar claro, é que a gente vê as coisas com a lente da nossa cultura e imagina que sempre foi assim, né? Então, assim, a gente que tá acostumado ao sistema decimal, que assim, o 10, aí depois o 20, e aí tem algumas coisas entre isso, né? Para outras culturas, não necessariamente assim. Ele pode ser uma coisa que... No hebraico, terminou 22, aí começa a somar 10, olha aí, 50, entendeu? Então é diferente, eu quero dizer. É diferente, mas eles conseguiam contar, né? Separar quantos claro, aqui, claro. fazer Sabendo sistemas diferentes. Exatamente. Muito interessante. Veja, vamos voltar 500 anos, 550 anos, né, para o passado, e pensar que não tinha chegado ninguém aqui no Brasil para falar com a galera que estava aqui, né? Com a mensagem de Cristo, no caso, né? E aí, esse cara ele já estava cultuando alguma coisa. Sim. O sol, e por aí vai, né? Tem várias culturas que tinham aqui na América do Sul. Deus está um pouquinho também em todas essas manifestações religiosas, não tá? Veja, a sua pergunta é um pouco capciosa. É um pouco, Eu tenho que responder de maneira assim bem tranquila para não falar bobagem. Por mim, eu tenho tempo. Vai você. O que eu quis dizer é que o que está por trás da adoração, não importa qual ela seja, é uma centelha divina, é uma revelação de que a vida não é finita, tem algo transcendente. Então eu sei que tem alguma coisa, eu não sei aonde, eu vou sei aqui. aonde. Mas talvez eu esteja errado. Todas essas religiões não podem salvar ninguém. Tá. Porque a salvação, segundo a Bíblia, é só através de Cristo. Por quê? Porque basicamente o que a Bíblia diz é o seguinte: você pecou, você está separado de Deus, porque Deus é santo, ele não pode conviver com o pecado. Agora, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, então está todo mundo perdido, como é que Deus faz? Ele envia o seu Filho Jesus, ou seja, o céu toca a terra, o eterno se torna mortal, o Todo-Poderoso se esvazia. Para quê? Para olhar para a gente na nossa altura. E Deus faz isso porque a gente... Para nos salvar. Sim, mas espera, ó. Deus é Deus, né? Deus, ele poderia só falar: tá salvo. Claro. Poderia. Com certeza. Mas ele faz uma coisa que é muito, eu que sou pai, muito dolorida. Toma aqui meu filho pra cumprir uma regra que eu mesmo estabeleci, de certa forma, não foi? Com certeza. Né? Então vamos cumprir uma regra que eu mesmo estabeleci, quando eu poderia ter só
Então, mas sabe o que tem aí? Um elemento a mais? O que você falou é totalmente verdade. Eu já até pensei. Pois é. Basta dizer, tá todo mundo ferrado, eu vou salvar porque eu amo. Porque eu sou Deus e pronto, né? Eu posso. Quem vai dizer que eu não posso? Então, mas a Bíblia diz que todas essas coisas aconteceram para glorificar Cristo. Por ele se tornar o grande herói da humanidade, aquele que voluntariamente, porque o caminho que ele fez foi um caminho do esvaziamento. Ele era adorado no céu, era o rei da glória. E ele se tornou homem. E como homem, ele se tornou servo. E como servo, ele se tornou, morreu na cruz, que é a morte da maldição. Ou seja, ele saiu do ápice e morreu do da pior glória jeito. E morreu do pior jeito, que é a maldição. Agora, ele fazendo isso, ele viveu na vida inteira sem nunca ter cometido o pecado e ele pode se tornar, então, o sacrifício perfeito, que é, na verdade, uma troca. O justo pelos injustos, o justo pelos pecadores. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele se tornou filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ou seja, ele troca de lugar com a gente. E como que eu tenho acesso a todos esses benefícios? Crendo naquilo que ele fez. Então, por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nenhum homem iria atingir o padrão de perfeição para estar na presença de Deus. Cristo atingiu. A partir daí, então, aqueles que creem nele recebem o benefício e o perdão dos pecados e se tornam filhos de Deus espiritualmente falando. Agora, voltando na sua pergunta original, o que eu penso é o seguinte: Deus conhece o coração de todos os homens. E aqueles que são de verdade sinceros, ele pode se revelar, até na hora da morte. Você sabia que hoje tem uma... Eu vou te fazer uma pergunta que tá bom. Eu duvido que você vai acertar. Tá bom. Você sabe um lugar do mundo que está tendo o maior avivamento? Avivamento? Cristão. Olha, eu vou chutar um lugar bastante improvável. Eu vou chutar Japão. Não. Tá. É algum lugar na África? É o Irã. É o Irã? Não, Irã. aí tu inventou lá, Martinho. Então eu tô te falando, pesquisa pra você ver. Caraca, isso é muito contraintuitivo. Sim, por isso que eu tô dizendo, você nunca vai acertar. Mas no Irã tem milhares e milhares de muçulmanos que estão se tornando cristãos. Dentro de perseguição, muitos são açoitados, outros até morrem. Por quê? Porque Jesus visita as pessoas e aparece para elas e está dizendo, olha, você é um muçulmano sincero, eu quero te dizer, eu sou o Salvador. E eles se convertem. E aí um conta para o outro. E aí está havendo um grande avivamento. Num lugar que não chega o evangelho, onde não tem igreja evangélica, não tem igreja católica, não pode ter, né? E, no entanto, as pessoas estão se convertendo. Quem que se interpôs à realidade deles? O próprio Deus. Então, eu creio que quando Deus conhece o coração de alguém, ele pode se revelar. Ele não fez assim com Abraão? Abraão era um pagão. Abraão morava em Ur, dos caldeus, na Babilônia. O pai dele, Terá, tinha uma fábrica de ídolos pagãos, e Deus apareceu para ele. Deus pode fazer isso. Agora, o nosso dever é falar de Cristo. Embora você esteja aqui abrindo, né, esse palco para que a gente converse, fale sobre as coisas de Deus, você não sabe, mas muitas pessoas vão ser tocadas por isso. Olha, eu sei sim, eu acredito nisso na verdade. Eu acho que eu posso... A gente pode não estar entrando no mesmo lugar para cultuar ou para pensar ou para orar e conversar com Deus, mas eu do meu jeitinho lá, uma hora eu vou encontrar um caminho, um lugar para eu ir e eu, sei lá, como é que chama? Vou estar junto com outras pessoas, provavelmente, para trocar ideia. E aí, cara, eu não sei onde, mas que eu tô olhando pro mundo espiritual de um jeito mais cuidadoso, eu tô. Porque eu converso com tanta gente inteligente, cristão, não cristão, sei lá, da Umbanda, do Candomblé e de várias religiões diferentes, e
às vezes tem algumas coisas que fica difícil acreditar que é só aleatório. E eu converso com ateu pra cacete também. E é interessante, porque eles vão falando as coisas e elas vão fazendo Pondé, mais né? sentido. O Pondé se diz ateu, mas ele diz que é um ateu não praticante. E é um dos caras que mais defende a Bíblia. Talvez eu seja um ateu não praticante também. Mas, mentira, eu não sou ateu não. Peraí, desculpa, eu não sou ateu não. Eu digo que ele, quando ele fala não praticante, é que a convicção dele do ateísmo já está bem enfraquecida, né? É que eu também não sei, eu tenho todas as minhas certezas nesse sentido, elas são meio frágeis. Por isso que eu não falo que eu sou cristão ou que eu sou de qualquer religião, porque elas são meio frágeis. Eu acredito que há alguma coisa, mas como eu não faço a menor ideia do que, e eu não tive o despertar que você teve no carro e tudo mais, entendeu? Eu ainda não tive. Então pode ser que eu tenha. Pode ser que, sei lá. Então eu tô nessa. Eu também sou não praticante. Você é um agnóstico. Eu sou com certeza um agnóstico. Diz. Eu não sei se tem. Eu acho que tem, mas eu não sei. Então, não dá para conhecer. É isso que o agnóstico diz. A é um prefixo grego de negação e gnosis é conhecimento. Então, o agnóstico ele não é o ateu que diz que Deus não existe. Ele só diz, olha, se tem um Deus, eu não sei. Mas não estou fechado para isso. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Jesus disse, não fostes vós que me buscaram, eu vos busquei. Deus já está te cercando. Igor, eu sinto diferença de quando eu vim aqui da outra vez. Quando eu vim aqui... Isso é bom? Quando eu vim aqui, você não fazia a menor ideia do que me perguntar. Engraçadíssimo. É mesmo, Eu que conduzi toda a coisa, você não sabia nem o que perguntar. Hoje não, hoje você já recebeu tanta gente aqui, tá pensando sobre essas coisas. Tô pensando. Eu acredito que vai ter um momento, né? Você vai abrir o coração para Deus, porque é isso que precisa. É dizer, Deus, tem alguma coisa que está vazia que eu gostaria que fosse preenchido. E esse vazio é um vazio que só Deus pode preencher. E eu digo mais, é só Cristo, porque Cristo, ele é aquela interface. Lembra que eu te falei do fator Melquisedeque? Lembro. E do fator de você chegar e conseguir falar a língua. Cristo, ele entendeu. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque ele, em tudo que nós somos tentados, ele foi tentado também. Então ele sabe o que você sente. Não da perspectiva de Deus, mas da perspectiva agora de um homem. Porque às vezes você sabe tudo, mas você não consegue enxergar pela perspectiva do outro. Então ele viveu. Eu sei o que é azul, mas eu nunca vi o céu. É difícil saber, né, o que é azul então. Não é? Você tem que ter visto. E Jesus andou, ele sofreu, ele comeu nossa comida, ele sofreu todas as perseguições, as rejeições, as tentações. Então hoje, ele se manifesta na vida daquele que o invoca. E de uma forma linda, porque de uma hora para outra, porque você não vai discernir isso intelectualmente. Embora você possa compreender com a razão, a chave só vira quando ele se revela para você. Eu entendo isso, cara, e eu fico esperando essa hora, porque assim, tentar entender é até meio fútil, me parece agora. Porque assim, é porque é muito grande, sabe? Todas as possibilidades, elas são enormes. Se a gente for parar pra pensar, até o cara que tá pensando em um Deus criador de tudo e com uma perspectiva não cristã, ele tem necessariamente dificuldade de entender ou de atribuir características a Deus, né? Porque, com certeza. Como é que eu vou atribuir características a fonte de tudo, né? Meio que isso foge à minha capacidade da minha cognição. É meio Lovecraft, que é grande demais para minha compreensão, manja? E ali a gente ainda tá falando de uma criação humana. Então, se a gente for extrapolar isso para quem criou a possibilidade da criação humana... Mas você sabe uma coisa que é muito importante? Porque a Bíblia é um livro que revela quem é Deus. A pessoa de Jesus revela quem é Deus. Uma vez Filipe chegou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu vim a esse mundo para revelar o Pai. Olha para mim. Você vai ver o caráter dele, os atributos, tudo que ele é, você vai ver em mim. O amor, a bondade, a justiça, a verdade.
Então, mas além de Cristo, a Bíblia, ela mostra quem é Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha, que é o seguinte, você falou, Deus falou pra mim que essa obra não é tua, essa obra é minha. Quando você diz que Deus falou contigo, de fato alguém fala contigo, tipo, você... Audível? Como é que é isso? Excelente pergunta. Não. Não foi audível. Mas quando você começa a desenvolver uma vida de oração, você fala com Deus todo dia. Muitas vezes você testa. Aquela impressão no teu coração, você fala, será que é a minha cabeça? Será que não? Será que é Deus falando? Aí ele te dá várias confirmações. Ele levanta uma pessoa que você nunca falou nada daquilo, ele te deu, Deus me mandou dizer isso, confirma aquilo. Então, depois de um certo tempo de comunhão com ele, você sabe quando ele está falando. E ele falou para mim, ele do nada falou assim, filho, isso que você está passando é porque eu vou te levar para um outro patamar. Qual que era a experiência que tu tinha com redes sociais, com internet, com criar conteúdo? Nenhuma, tinha muito pouco. Tinha começado no Facebook, mas meio a contragosto. A minha mulher chegou para mim um dia e falou, tô recebendo um vídeo aqui, por que você não entra nesse negócio? Eu falei, pra quê? Eu gosto de pregar na igreja. Zero. E a Lília tem muita visão. Ela falou, não, você tem que fazer, eu tô recebendo coisa de gente que eu não sigo. Esse é o futuro. Aí eu comecei. Só que foi indo devagarzinho, crescendo, não é fácil. Só que chegou na pandemia, eu saí de 30 mil para 1 milhão no primeiro ano. E eu não podia sair de casa, fiquei um ano preso em casa. Eu só ficava fazendo live. E era todo dia crescendo 10, 20 mil pessoas. Eu falava, o que é isso? O que está acontecendo? E foi algo extraordinário. Por quê? Porque quando a igreja pôde voltar, o primeiro batismo que eu fiz tinha 600 pessoas sendo batizadas de uma vez. Nós fomos para uma academia para batizar na piscina olímpica, entendeu? E aí, hoje, todos os meses, tem pessoas que vêm do Brasil inteiro. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, eu vou todos os anos para Israel. Primeiro ano que eu fui para Israel, depois da pandemia, eu não conseguia andar. Onde eu andava, eles me paravam. O Guto está aqui, ele vai comigo todo ano. Eu falei, mas o que é isso? Isso nunca aconteceu. É a internet. Então, isso mudou de fato o meu ministério, mas Deus falou para mim isso tudo antes de acontecer. E ele falou, olha, filho, agora o nome Igreja, a Palavra Viva, é um nome em português. Eu vou te levar para o mundo, então você precisa ter um nome que seja universal. E aí ele falou, você vai usar church e um nome que em qualquer lugar pode ser a mesma coisa. Isso foi muito claro, mas ele não me disse o nome. E eu fiquei impactado, porque como a gente é batista, tudo tem que ser aprovado pela Assembleia e coisa e tal. Chamei primeiro algumas pessoas próximas, pastores, eu falei, Deus falou isso comigo. Mas eu não sei que nome a gente vai dar. E a minha filha falou, por que não Yah? Porque Yah é o prefixo do nome de Deus, Yahweh. E nós tínhamos na igreja um grupo de jovens que chamava Yah. Ela falou, por que não Yah? Eu falei, na hora eu senti que era aquilo, eu falei, tá certo, vai ser Yah Church. Porque senão, palavra viva, na Itália seria parola viva, se fosse parole vive, se fosse na França, né? Living Word, se fosse nos Estados Unidos. Não funciona. Isso tudo vem assim, dentro do meu coração. Aí eu falei, Deus, se isso vem de ti mesmo, eu quero fazer a assembleia e eu quero ter pelo menos 70% de aprovação. Agora, você imaginando, nós fizemos isso em 3 cultos diferentes, porque não cabe tudo, né? Nosso tempo cabe 2.500 pessoas. Eu não tive uma pessoa contra. Foi 100%. Então eu entendi que Deus estava fazendo aquilo. E quando eu cheguei, eu fiz uma coisa inédita que ninguém faz. Eu falei assim, olha, para as pessoas da internet. Porque as pessoas falavam, você é meu pastor virtual. Milhares de pessoas. Eu falei, olha, eu vou começar a batizar online. Nunca vi ninguém fazer isso. Se você quer estar conosco, quiser fazer parte disso, você pega uma banheira aí, uma piscina, onde você estiver. O dia que eu estiver batizando aqui, todo mundo ao vivo, você vai estar aí. Aí as pessoas, mas isso pode? Eu falei, mas Jesus não curou a distância? Curou. E por que não pode batizar à distância? E nós começamos a fazer isso. E milhares de pessoas começaram a se batizar em todo o Brasil e no mundo. As pessoas mandando vídeo pra gente. Me batizei, agora sou da Yah Church.
Aí eu falei, bom, agora está na hora de eu começar a abrir igrejas nesses lugares. O que será que faz as pessoas... Bom, você vai falar que é a palavra de Deus. Mas, vamos lá, para as pessoas, elas de fato ouvirem uma mensagem e se sentirem tão impactadas a ponto de fazer um batismo remoto, elas precisam estar mesmo, em primeiro lugar, precisando de algum... daquela ideia de salvação e tudo mais. E também, sei lá, existem pessoas que fazem, vamos lá, que se convertem e que fazem esse tipo de coisa aí, estão tudo bem na vida delas, cara? 95% são as pessoas que estão com algum tipo de dor. Sem dúvida alguma. Jesus deixou claro isso. Quando ele se refere, inclusive, que ele diz que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o camarada que tem tudo, ele acha que não precisa de Deus, embora precise. No livro de Apocalipse tem uma igreja chamada de Laodiceia, que era uma igreja que ficava numa cidade muito rica. A cidade ela tinha uma universidade de medicina, tinha produção de colírio, era uma das cidades, hoje fica na Turquia, na época era Ásia Menor. Ela tinha produção de linho, era uma cidade rica e, portanto, a igreja era rica. E Jesus fala para ela, tu me dizes, eu sou rico, não tenho falta de nada, sou abastado, mas você não sabe de uma coisa, que você é pobre, miserável, cego e nu. O que aproxima uma pessoa de Deus é a consciência de que precisa de um Salvador. O indivíduo que acha que está tudo bem, ele não procura Deus. Por que eu procurei a Deus? Porque eu tinha 19 anos de idade, eu tinha muita dor. Rejeição, eu achava que todo mundo me odiava. E como eu respondia? Respondia com raiva, com ódio, com violência. Mas no fundo eu tinha dor. E quando eu ouvi dizer do amor de Deus, tanto é que eu mudei, eu me tornei... Hoje as pessoas falam, pastor, você é muito amoroso. Porque eu sei de onde eu vim. Então eu não sou aquele cara, sabe, o santarrão. Eu nunca fiz o papel de, olha, eu sou perfeito. Não, eu conto meus podres do povo. Todo mundo que anda comigo sabe de tudo. Agora, sabem que eu amo a Jesus mais do que qualquer coisa na minha vida. Entendeu? Eu amo porque eu sei de onde ele me tirou. Mas então na vida é assim. Se você não tiver a necessidade de Deus, você não procura. Pois eu percebo isso aí, acho que isso serve pra meio que qualquer religião, na verdade. A galera com certeza vai procurar quando tá no sufoco mesmo. E, pô, você falou uma parada interessante aí, que eu conto meus podres, pra todo mundo sabe. O que eu entendi livro disso, aberto. o que eu entendi disso eu falo o que eu tô pensando, eu falo o que eu tô sentindo, de certa forma, assim, eu sou um cara verdadeiro. Foi o que eu entendi quando você falou. Total. E, cara, você acha que é uma maioria nas religiões, os líderes religiosos que estão falando a verdade, que estão sendo honestos? O que eu penso, Igor, é que em todos os setores da vida tem gente sincera e gente que não é sincera. Então, não é na religião, não é na política, é em qualquer área. Uma pessoa sincera, ela vai ser sincera sempre. Entendeu? A diferença, por exemplo, que Cristo fez na minha vida é que ele trocou a raiva pelo amor, mas eu sempre fui verdadeiro. Tanto é que para andar comigo tem que ser assim. O camarada é falsozinho, eu falo, sai fora. Não vai andar comigo. Se foi desleal, se foi um cara traíra, acabou, não vai andar comigo. Porque para mim tem que ser na lealdade. Agora, tá cheio de picareta em tudo quanto é lado, inclusive na igreja, porque a igreja pode se tornar um instrumento de poder, pode se tornar um instrumento de manipulação. Isso é verdade. Mas assim, não é o que todo mundo é. A grande maioria ama Deus, tem temor a Deus. Quando você é um homem de verdade, que crê no que você prega, você tem temor, cara. Tem temor de estar contra Deus. Se a Bíblia está me dizendo uma coisa e eu vivo contra, cara, eu me pelo. Eu falo todo dia para Deus, Senhor, me ajuda a te agradar. Eu estou consciente que eu estou longe disso, mas me ajuda. Eu jamais vou dizer para Deus um pecado que eu tenha, dar uma desculpa e dizer, não, eu sou isso por causa disso. Não, eu falo, o Senhor tem toda a razão. Estou errado, tá errado, mas não consegui ainda, me ajuda. Mas tem picareta em qualquer lugar, não tenha dúvida.
Porque é meio como. É meio como você disse mesmo. A religião, ela pode se tornar um. Vamos lá. Se a gente levar em consideração que a maioria das pessoas que procuram religiões, procuram Deus ou qualquer religião, são 95% os caras que estão sentindo dor, os caras que não estão bem. Esses caras aí são os mais fáceis de um cara que é um bom manipulador manipular, né? E talvez essa seja a minha principal questão com religiões em geral. É como eu percebo que existem muitos líderes que são até de alto perfil e que são um pouco... que são bastante, na verdade, sei lá, cara, desonestos do ponto de vista... Até para enriquecimento próprio, para... sei lá, para controle mesmo, para manobrar a galera e tal. E nesse sentido, cara, a religião, ela pode também dar uma atrapalhada na sociedade, porque são seres humanos, né? E seres humanos são complicados, né? Na verdade, o que eu penso é o seguinte, se você faz uma análise um pouco mais acurada, você vai perceber que é o contrário. A igreja, ela está em todos os estratos da sociedade. Eu cansei de ver pessoas que entraram, drogadas, alcoólatras, batiam na mulher e que hoje são pessoas diferentes. Eu tenho um grupo de homens que a gente faz uma vez por mês, toda primeira segunda-feira, que chama Homens de Honra. E como a igreja é muito grande, às vezes você não conhece todo mundo, mas a gente divide em vários grupos, né? Então... dessas segunda-feiras, acho que não foi a última, a penúltima, uma pessoa estava lá, porque quando eu primeiro trago uma palavra, sempre voltada para a questão da ética, né? Porque é homens de honra, ensinando como você ser uma pessoa digna no tempo de hoje. Depois a gente divide em grupo e cada os homens falam, né? Porque a mulherada fala bastante, mas os homens têm essa dificuldade de sociabilidade. Um camarada levantou, começou a falar, ele falou, olha, eu era ladrão, eu era bandido, eu fiz assalto à mão armada, eu fui preso, eu cumpri a minha prisão. Na prisão, eu ouvi falar de Cristo. Hoje, Deus restaurou a minha família, hoje eu sou um homem diferente. Eu não falo mais o que eu falava, eu não minto mais, e eu sou uma pessoa diferente. Então o Evangelho, quando ele te dá a oportunidade de ser resgatado, muita gente é transformado para melhor, mas muita gente. Nós temos na nossa igreja, por exemplo, um grupo que chama Reviva, que é para pessoas drogadidas. Então tem muita gente, tem psicólogos, tem pessoas que dão lá, fazem como se fosse um Alcoólatras Anônimos, fazem a partilha, o que eles contam lá dentro ninguém fica sabendo e tal. Mas tem muita gente lá que foi recuperada, totalmente recuperada. Então, a igreja, cara, na pandemia nós demos 200 toneladas de alimento. Porra! 200 toneladas no ano, comida. Fora a cesta básica, nós dávamos todos os dias mais de 500 refeições. Numa quarta-feira, que é a quarta-feira do mês que vem, a fila chegava a ter mais de 500 metros. Pra você ter uma ideia, a Globo, acho que recebeu uma denúncia, eles foram lá para esculhambar com a gente. Só que quando o repórter chegou lá e viu pessoas vindo de Cubatão, vindo lá do fim do mundo, falou, isso aqui é o que eu como. Eles falaram assim, eu não posso fazer uma reportagem para falar mal, vou voltar outro dia. Passou no SPTV, cara. O que a gente faz, eu não recebo uma oferta de ninguém, nunca quis receber nada de governo. Tudo oferta voluntária. A gente investe na vida das pessoas em todas as áreas. Então, a igreja faz muito pelas pessoas, Igor. Agora, é claro que tem gente que manipula, claro que tem gente bandida, isso nos fere muito. Quando você encontra alguém, sabe, se prevalecendo, usando, sabe, do seu poder para manipular, me entristece muito. Por quê? Porque muitas vezes pessoas se afastam da igreja por causa disso. Porque quem que vai ser o seu paradigma? É o cara que fez o errado. É porque ele acaba ficando famoso, né? E tem muita gente que usa mesmo. Só que Jesus falou que isso aconteceria. Nós não fazemos para as pessoas verem, a gente faz para Deus. Por que tu não aceita nenhuma ajuda estatal? Eu nunca quis aceitar
nem tirei essas utilidades. Eu dei para muita gente quando eu era deputado, mas nunca fiz para nós. Por quê? Porque muitos políticos, quando você vai pedir uma ajuda, eles querem a contrapartida. E eu falei, embora eu sempre tenha sido alguém que tenha visão política, eu nunca tive essa coisa de voto de cabresto, tem que votar em A ou B, entendeu? Vota em quem quiser. Eu nunca, como candidato, eu nunca pedi voto na minha igreja. Nunca perguntei para uma pessoa se tinha votado em mim ou não. Porque eu falei, aqui eu sou pastor. Aqui vocês não têm nem obrigação de votar em mim. Então eu sempre fui muito ético nessa questão. E eu penso que existem políticos que nunca me pediram nada e que eu entendo que são sérios, que têm que ajudar, mas isso é o meu voto pessoal. Hoje eu posso até ir para a minha mídia social e dizer, olha, eu vou votar no fulano de tal. Mas a igreja não tem voto nenhum. Cada um. Tanto é que na igreja tem petista, tem bolsonarista, tem os que estão no meio, entendeu? Tá cheio de gente lá dentro. É, né? Dá para um ateu ler a Bíblia, entender aquilo ali, pegar, sacar o que tá rolando ali, sacar, por exemplo, inclusive entender a personalidade de Jesus e ainda assim não continuar sendo um ateu. É perfeitamente possível. O Pondé, por exemplo, já recebeu o Pondé. Já. Eu gosto muito dele. do Pondé. É um dos caras mais brilhantes que eu entendo. Salve, Pondé. Vem aí de novo, cara. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Ele, por ter um background judeu, né? Ele um dia falou uma coisa que virou fã dele. Ele falou, ó, qualquer pessoa que diga que a Bíblia não é um baita de um livro... É porque ele fala bem claramente mesmo. Entendeu? Só que ele não teve uma experiência com Deus. Eu oro por ele, eu falo, Senhor, um camarada desse, brilhante desse jeito, ele precisa ter uma experiência contigo. A experiência que não é só entender, é experimentar. Eu experimentei Jesus. Eu experimento Jesus na minha vida. Todo dia. Todo dia eu falo com ele, eu sinto a presença dele. Entende? Isso eu não negocio isso. Isso daí é só para eu pegar aí o que você falou do corpo, da alma e do espírito. Isso, essa experiência, esse contato que você tem com o divino estaria associado ao teu espírito. É o espírito. É por isso que Jesus fala, se alguém não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Tu acredita em fantasma? Claro, não. Você sabe que a palavra fantasma vem do grego também, né? Phantom significa o que se manifesta. Tá. Entendeu? Então, um fantasma, tipo um fantasma mesmo. Uma pessoa uma casa assombrada. Eu não penso que seja um ser humano que morreu. Eu penso que é um demônio. Mas claro que eu acredito. Acredito mesmo. Mas não acho que pessoas voltam. Tá. Não, então vamos lá. Se eu tive uma visão do fantasma da minha avó, na tua opinião, não é minha avó? Não. É um demônio que se manifestou. Pra onde vão as pessoas que morreram, então? Então, antes da ressurreição de Cristo, no Velho Testamento havia um lugar chamado Sheol. Um monte de perguntas que provavelmente tu vai ficar assim, caralho, que pergunta idiota. Não, são perguntas ótimas. E são perguntas que eu recebo todos os dias. Todo mundo me pergunta sobre isso. Onde que as pessoas ficavam? Chamava Sheol. Jesus conta uma história, graças a Deus que ele conta essa história, de dois homens. Um era um cara rico, mas maldoso, não tinha temor algum a Deus. E o outro era um homem muito pobre, mas que era temente a Deus, chamado Lázaro. E ambos morrem e estão no seio de Abraão. E aí Jesus vai descrevendo a história e fala que o rico estava de um lado morrendo de sede e ele vê o Lázaro e ele fala assim, pai Abraão, ele está falando, então quer dizer, tá próximo, ele consegue ver. Pede para o Lázaro molhar a mão na água e pôr na minha língua, que eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão fala para ele assim, os que estão aqui não podem ir para aí e os que estão aí não podem vir para cá. Aí ele fala, então deixa eu voltar para a casa da minha família para eu avisar os meus irmãos. E o Abraão fala para ele, ele já tem as leis e os profetas. Está falando do quê? Da Bíblia. A lei é a Torá e os profetas é o Naviim. Né? No Velho Testamento inteiro é chamado de Tanar. Tanar
é de Torá, depois Nabiim, que são os profetas, e o Ketubim, que são os escritos, tal. Então, isso o judeu chama o Velho Testamento, que é a Bíblia deles, de Tanar. E Jesus falou, eles têm a lei e os profetas. A ele ouvi. Ou seja, o que a gente tira como inferência isso? Que Deus não vai deixar ninguém voltar. Não pode voltar. Quem é que aparece? São espíritos enganadores. Existem espíritos chamados espíritos de familiaridade. O cara acompanha a tua família gerações. Ele consegue imitar sua voz. Olha, não tem gente que imita a voz? Você não cansou de receber os caras que vêm aqui imitar? Oh, mas eu sou o marido aí, tá ok? Esse aí todo mundo sabe. Você imita também ou não? Não. Mas até que ficou legal, tá ok? Agora, o cara acompanha, ele vê tua família, ele vê tudo que você faz, ele sabe dos seus segredos. Aí ele vai, entra num médium e conta o que aconteceu. Isso é o que a gente entende da Bíblia. Tenho super respeito, tenho amigos espíritas que pensam diferente de mim, mas na Bíblia a gente sabe que não pode voltar. Então eu acredito que tenha os espíritos, fantasmas, mas não de seres humanos. São demônios. Tá, não, meu ponto seria, se fossem seres humanos, e esses fantasmas, o que são? É a alma ou o espírito? O espírito. O que tá no seio de Abraão é o espírito. É o espírito. Tá. Porque a alma e o corpo ficam enterrados, aguardando o dia da ressurreição. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.